Olá pessoal, vamos começar hoje mais um DCcast aqui com uma pessoa especial, muito especial aqui na minha vida, né? Uma pessoa que já deu treinamento aqui para minha equipe, que é uma pessoa que está 20 e poucos anos aí já nesse segmento aí da oratória, da comunicação, né, que vai falar um pouquinho para a gente, mas vou deixar ela se apresentar, a professora Heloísa Limeira aí. Muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso DCcast, esse episódio aqui que vai ser muito especial para a gente passar mais conteúdo, né, conexões que mudam a vida, que é o nosso slogan aqui da Digital Connect. Então a gente quer que você passe bastante conexão aí, informação para mudar a vida dessas pessoas que vão participar, escutar e viver essa experiência que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, tá bom? Então se apresente para... Maravilha, muito obrigada, Rafael, pelo convite, principalmente. Quando você falou 20 e poucos anos, eu pensei que você ia falar 20 e poucos anos na sua vida, sabe? Eu já estava feliz, mas não, na vida do Rafael são 40 anos, gente. Eu tenho que me entregar porque é meu nobre irmão, e falo nobre com todas as palavras, e a gente tem convivido um pouco mais. E tem sido muito boa a experiência. Eu achei interessante ele já trazer essa ideia do processo da conexão, não é isso? Conexão 360 é um projeto da Digital Connect, né? Que a gente busca não só trazer a parte, trazer os 4 pilares que a gente acredita, que é a parte física, mental, intelectual e a espiritual. Mas assim, o nosso propósito da empresa, né, que é gerar conexões que mudam a vida das pessoas. Então esse que é o propósito aqui da Digital Connect. Quando a gente faz uma entrevista com um colaborador que entra aqui na empresa, que a gente, né, promove nos nossos eventos, sempre eu falo para o colaborador: quando você vier para a Digital Connect, pense no que você pode fazer para mudar a vida de alguém. E não é mudar a vida só do cliente. O cliente também é uma peça fundamental na Digital Connect, né, que ele traz os recursos aqui, mas também o fornecedor que vem, né, fazer uma visita na nossa empresa, o transportador que vai trazer a mercadoria. Como eu posso fazer algo que pode melhorar a vida dessa pessoa, uma conexão que pode fazer uma diferença para ele? Então acho que é essa conexão que a gente busca. Então são conexões que mudam a vida, que é o nosso slogan. Maravilha, gostei demais. Bom, eu me apresentei como irmã do Rafael, mas dentro dessa conversa do Conexão 360, eu vou me apresentar como Heloísa Limeira, profissional da comunicação e da oratória. Então, acho que a nossa conversa vai rodar por aí. Como ele falou, tem 20 anos que eu estou trabalhando, começando mais com oratória, em princípio. E para quem não sabe o que é oratória, gente, tem gente que tem dificuldade para comunicar, dificuldade para subir no palco. Na verdade, professora Heloísa, né? Olha que formalidade, né? Mas, Heloísa, claro, assim, né? Vou falar porque a proximidade de família não vai deixar a gente ficar formal a esse ponto, né? Heloísa, mas explica pro pessoal, assim, justamente essa diferença. O que é oratória e comunicação, né? A gente vinha falando, tem diferença? Como que funciona isso daí? Esse é um ponto, né? Porque, como eu havia dito, eu comecei no meu processo por ter muita dificuldade para falar em público. Isso me atrapalhava na minha vida como um todo. Mesmo eu sendo muito jovem, porque na época que eu comecei os meus estudos com oratória, eu tinha 19 anos. Eu diria que minha maior dificuldade era subir no palco para tocar numa banda de heavy metal. Mas isso era uma dificuldade grande, mas também já estava na universidade, já participava de uma instituição voluntária ministrando aulas de filosofia, e tudo isso era uma prova para mim, esse processo de falar em público. Foi quando eu comecei a aprender técnicas de oratória, entende? Depois eu aprendi que isso era muito mais, com a experiência, ajudando os meus alunos, porque as técnicas de oratória é aquilo que vai fazer você saber argumentar melhor, construir um discurso com introdução, desenvolvimento, conclusão, você trabalhar a sua articulação das palavras, sua voz, a entonação, o colorido, todo esse que a gente fala que é o cultivo da nossa fala, do nosso trato vocal também, sua saúde vocal, seu corpo, né? Eu estou aqui falando, para quem está ouvindo não está vendo, mas para quem está acompanhando aqui pelo YouTube sabe que eu estou gesticulando aqui. Então toda essa nossa expressão corporal, ela entra dentro desse processo das técnicas de oratória. Isso assim, quando a gente vai à história, um pouquinho na história da humanidade, a gente se remete aos idos do século V a.C., lá na Grécia, na época dos 30 tiranos, quando tinha uma parcelinha ali de conhecedores chamados os sofistas, que vendiam seu conhecimento para quem quisesse.
E esses sofistas começaram essa estruturação no Ocidente, eu digo no Ocidente porque tem muita coisa no Oriente para muito tempo atrás que a gente não fala, mas que começaram no Ocidente, essa estruturação de como você falar da melhor maneira para convencer. Só que sempre eu falo de Sócrates, que era mestre de Platão, né? Para quem não conhece um pouquinho da história da filosofia, são dois caras sensacionais, eu indico. Tá? Então, que vem arrebatar, digamos assim, ele vem trabalhar essa ideia de uma maneira diferente. Sócrates, no caso. Sócrates. É porque, Sócrates. na verdade, isso que eu estou falando é um diálogo de Platão. Isso é tudo na época, tudo Grécia ali, estamos falando da região. Tudo na Grécia, Uhum. nessa época do século V a.C., onde esses sofistas, que eram um grupo de professores, digamos assim, que ensinavam técnicas de retórica, daí que vem a palavra retórica, rhetor, né? Aquele que argumenta, aquele que ensina a argumentar também. Eles trabalhavam essas ideias, e quando eu falo de Sócrates, um diálogo de Platão escreveu seus livros por meio de diálogo. Então é sempre um pessoal conversando sobre uma ideia e querendo saber o que é mais próximo da verdade com relação àquela ideia. E como é que eu posso aplicar isso na vida, né? E geralmente quem dá a resposta disso é um cara chamado Sócrates, que era o mestre dele. E nesse diálogo interessante, que chama Gorgias, que era como se fosse assim, o cara. Esse diálogo é entre... é fictício. Fictício, tá? Todos eles são, até onde a gente sabe. Não era um diálogo entre Sócrates, né? Não foi que Platão escreveu falando com Sócrates, não. Ele inventou as personagens. Isso, ele sempre coloca nesse sentido. Na verdade, eu vou ser sincero que eu tenho lá a Platão, né? O livro de Platão. A República, mas eu nunca consegui ainda fazer uma imersão de ler e comecei. Depois de fazer uma leitura comentada, Sim. Dialogada. Legal. Porque lá, ele falou desse livro, A República. Esse livro é o creme de la creme de Platão. Ali tem um historiador chamado Júlia Marias, que ele fala, queimem todos os livros, porque na República você encontra tudo. Tá? Então, é um livro muito rico, que a gente tem que bater um papo sobre ele depois. Sim, legal. Vamos trazer. Isso. Mas assim, continuando, para eu também não delongar muito nessa parte histórica, mas só para vocês conhecerem um pouco mais. Então, o Sócrates, nesse diálogo, ele vem falar com Gorgias o seguinte, mas e Gorgias? Essa história de você dizer que a oratória, a retórica, é só convencimento de qualquer coisa, é só isso mesmo? Ele fala, sim. Fala, mas será que não há um convencimento de uma verdade? E para Platão, verdade tem uma relação intrínseca com a ideia daquilo que faz bem e faz do ser humano uma pessoa melhor. Isso me marcou muito a minha compreensão do que era a oratória, a partir dessas ideias de Sócrates. E até o orare, né, que a etimologia da palavra oratória vem do orare, que é a mesma raiz etimológica da palavra oração. Tem um quê de trazer à tona aquilo que nos vai à alma. Isso é muito importante. E não somente da alma de quem fala, mas também de quem ouve. Sabe aquela pessoa que quando fala você faz brilhar os olhos? Né? Por algo que você trouxe no começo da nossa conversa. É algo chamado conexão. E daí eu trago algo que depois eu comecei a estudar, não tem muito tempo, hein? Eu acho que isso deve ter o quê? Dentro do meu trabalho, tem 20 anos que eu trabalho com oratória, eu comecei a aprofundar mais no aspecto da comunicação, deve ter uns 5 anos. E que tem me encantado, que é como se fosse assim, imaginem vocês que só estão ouvindo, né? Que a oratória fosse uma grande esfera. Desculpa, a comunicação é uma grande esfera. E a oratória é um pedacinho dentro dessa esfera. Porque é como se fosse o comunicar preparado. A oratória eu vou ter o meu processo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas no dia a dia, você trouxe até um pouco essa questão de comunicação dentro do ambiente empresarial, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Esse ambiente que a gente está conversando. Quando você está num ambiente empresarial e familiar, social, você não está construindo peças prontas com introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito pelo contrário, você está entrando em duas ideias, por isso que é a ideia do diálogo, né? É diálogo, são duas inteligências que deveriam estar trabalhando para alcançar uma síntese, que muitas vezes a gente não consegue isso. A gente não consegue essa síntese. E aí também é interessante demais. Por quê? Porque o processo da comunicação, novamente, eu sou uma pessoa que tem base na filosofia, maneira clássica. Depois a gente conversa sobre isso. Mas isso faz com que eu queira muito saber a origem das coisas. Eu acho que você entender na origem o que as coisas eram, mostra um pouco a realidade delas, porque hoje as coisas estão muito bagunçadas, sabe?
Hoje tudo é meio relativo. Sim, todo mundo sabe de tudo, Todo mundo tem muita sabe opinião de tudo. tudo. O Google tem todas as respostas, é um negócio sério. Eu fico pensando assim, no dia que dá uma pane na energia, ninguém sabe mais nada, porque é tudo apertador de botão, né? Verdade. Complicado. Mas, enfim, voltando. Quando a gente vai lá na origem da palavra comunicação, mais antigo ainda do que o próprio latim, do comunes, do latim, tem uma língua que vai ali para a Síria, enfim, para a Turquia, para esses ambientes, Israel, que chama proto-indo-europeu, que é como se fosse a raiz das línguas greco-latina também que a gente conhece. Então tem uma raiz que é K-O-M. E esse pedacinho diz que comunicar é um dever de unir. Olha que interessante. Então eu acredito que a comunicação não é só o ato em si, quando eu abro a minha boca para falar palavras com outra pessoa. Mas eu acredito que isso é o começo de um processo de conexão. Então, no caso, deixa eu ver se ficou claro aqui para mim. Comunicar esse globo. E a oratória é um pedaço desse globo. Esse comunicar, a oratória seria, no caso, comunicar através da fala. Sim. Porque você pode comunicar através do gesto, através do som, né? Não do som de você comunicar falando, mas da música, por exemplo. Que mais que se comunica dentro desse globo comunicação? A comunicação, tá. Só além da oratória, voltando um pedacinho da oratória, acho que mais do que a oratória seja falar, um simples ato de orar, digamos assim, né? Da oralidade, da fala, mas é expressar ideias por meio do seu corpo. Aí entra tanto a fala, porque, por exemplo, eu posso falar de uma oratória da linguagem de sinais. Há uma oratória ali. Verdade. Tá? Mas o que aquela pessoa vai estar fazendo com o seu corpo, com o seu gesto? Ela vai estar expressando ideias por meio do seu corpo. Tá? Então, a oratória tem uma relação grande aí. Mas aí você vai falar, não, mas a pessoa dança. Mas aí a linguagem é diferente. Aí a gente fala de uma linguagem que tem palavras, são signos de palavras. Tá? Envolvidas no processo. É difícil definir assim. Mas a comunicação, como você falou, tudo expressa. Você lembra que a gente estava junto em Curitiba para um evento interessante que teve lá e eu fui ministrar uma palestra sobre comunicação como fonte de harmonia. E eu trouxe essa reflexão. A gente, nesse ambiente que a gente está agora, pessoal, tem ali atrás alguém no apoio, que é o Lucas, simpático Lucas. Tem o Rafael aqui, mas tem as câmeras, tem a iluminação, tem o cenário, tem até o nosso copinho d'água. Tudo isso aqui, de certa forma, está expressando algo. Agora, está comunicando? O expressar e comunicar é diferente. Por isso que eu falo, o comunicar ele tem uma intenção de união. A verdadeira comunicação. Porque hoje se confunde muito, né? E até hoje o pessoal traz um pouco dessa ideia do Marshall Rosenberg, que é comunicação não violenta, né? Diria que não é nem a comunicação não violenta, é a verdadeira comunicação que ele quer resgatar. Mas como hoje a nossa comunicação está tão inconsciente, eu diria, tão mecânica, a gente simplesmente separa muitas vezes quando fala. Entende? É basicamente isso. Não sei se eu fui, porque é amplo mesmo. É amplo mesmo. Então, sim. E no mundo desse da comunicação, né, o que você, observando na sua experiência como professora, o que falta? Eu vou até falar para um viés mais nosso de empresas. O que falta mais para as empresas nessa questão da comunicação, da oratória? O que pode somar para uma empresa essa melhor comunicação, né, e oratória no seu ponto de vista, assim, da pessoa se expressar melhor? Tá. A gente já fez um treinamento aqui, né? E assim, eu não vou dar essa resposta, mas depois eu dou uns feelings aqui em relação à questão, o que pra gente foi bom, né? Porque a ideia é a gente passar conteúdo aqui para o pessoal aplicar dentro da... É isso. Prático. Sim, justamente. Vamos lá. A gente veio com uma base filosófica aí no processo, mas o treinamento que eu dei aqui já tem um tempo. Já tem coisa bem mais avançada aí. Todo ser humano, eu digo que já passou muita água por debaixo de cada ponte e já fica diferente o processo. Sim. Ainda bem que é assim, né? Ninguém é parado na vida. Então, eu diria assim, de cima para baixo, olha que interessante, vou compartilhar com vocês. Hoje eu almoçava com uma aluna minha que veio de São Paulo para cá e é uma grande advogada, tem vários escritórios de advocacia da área dela. E eu
lembrando desse nosso momento de podcast, entrei no diálogo. Falei, bom, e aí, minha querida? Você com os seus advogados, com os seus secretários, o que para você é importante no processo da comunicação? E ela é uma pessoa muito bem sucedida no que ela faz. Eu achei bonita a resposta dela. Ela falou assim, Heloísa, eu acho estranho diferenciar a comunicação do tratar os meus colaboradores como seres humanos e fazer com que eles olhem para aqueles que convivem com ele no ambiente profissional e para os meus clientes diferente do que isso. E eu falei, olha a sacada, as coisas não dão... Ela não tem o conhecimento, digamos assim, o conceito da coisa, mas ela tem a vivência e tem dado certo. Se está dando certo é porque está comunicando. E ela falou assim, bom, é isso. Primeiro, se eu não tiver o olhar humano sobre o outro, eu não consigo comunicar. Porque se eu não olho dessa forma, eu não conecto. Aí eu diria, vem as questões técnicas. Tá bom. Aí quais são as questões técnicas? Primeiro é que ter muita clareza de onde você quer chegar. Eu sempre trago essa ideia, né? Falar é expressar força por meio da voz. Se eu não tivesse a intenção de passar nenhuma força, eu mando um e-mail, porque eu só quero informar. Agora, quando eu coloco as pessoas na minha frente, há que ter uma intenção de força. Qual é o movimento que eu quero? Já lembra, gente? Sendo bem para força é massa vezes aceleração. Então, eu estou querendo chegar no movimento. Qual é o movimento que eu quero gerar? E esse movimento é o objetivo daquilo que eu faço. Entende? O objetivo, desculpa, da minha mensagem. Onde eu quero chegar? Seja numa resolução, tá? A gente vai entrar no processo dialético agora para chegar na resolução. Por quê? Porque esse colaborador está passando por uma dificuldade. Eu estou falando no sentido de um gestor, né? Mas até entre os colegas, entende? Então, do cliente também, a comunicação com o cliente. Isso é treinável, isso daí é uma coisa que não, a pessoa, né, porque o que as pessoas questionam muito, assim, eu não tenho esse dom de comunicar, eu não tenho esse dom de falar, então as pessoas acabam se intitulando incapazes e vamos falar assim, num viés específico, numa profissão específica, por exemplo, gestor e gerente, né, que acaba que são pessoas que se comunicam, precisam se comunicar mais. Talvez um trabalho que não precisa outros setores, mas está diretamente ligado ali ao público vendedor e o gerente à equipe, né? Mas isso é treinável, assim, ou não? A pessoa nasce com aquilo e ela já desenvolve aquilo ali naturalmente. Claro que a gente sabe que tem gente que tem mais, mas como que a pessoa treina isso, se isso é treinável? Vamos colocar na frente do espelho? Primeiro, assim, você não tira o valor do meu trabalho, não. Porque tem 20 anos que eu estou treinando o povo a fazer isso. Mas é interessante a pergunta, porque, primeiras vezes, as pessoas nem reconhecem a dor que elas têm pela má comunicação. Então, eu acho muito válido você trazer esse conteúdo, porque as pessoas elas têm que ter consciência, tem que ter algo, nem que seja um estímulo externo, né? Um bate-papo, que fale, puxa, é mesmo, talvez eu tenha esse problema, entende? Então, há que primeiro ter uma conscientização sobre a sua comunicação. E, na prática, eu diria, muitas vezes o pessoal vem até a mim falando que oratória, quando eu falo, gente, vamos lá, o cara que é um palestrante move massas ali, falando muito bem, transmitindo sua boa mensagem, pensa que isso é dom. A maioria das pessoas muito boas que eu conheço em cima de um palco, fazendo uma palestra, transmitindo uma mensagem, ralaram muito para conquistar esse patamar. Elas foram treinadas. Elas treinaram. Elas foram autodidatas no processo, ou elas treinaram com alguém. E geralmente essas que são autodidatas, quando elas chegam num grau assim alto, elas percebem que tem que ter um pouco mais de conhecimento e buscam alguém para refinar o final do processo, eu diria assim. Então, assim, isso eu estou falando, aquela oratória de palco, de você subir. Estou aqui começo, meio e fim. Então, Rafael foi convidado aí pela Globo para poder falar sobre qual é o seu produto mais vendido atualmente, Rafael. Hoje é produtos para internet, né? A gente trabalha muito para produtos voltados para provedores de internet. Fibra ótica, tudo. Fibra ótica, olha só. Ele vai falar assim nesse pós-pandemia que ainda não chegou, a gente está num processo, né? E sobre o valor de todo esse aspecto desses produtos de internet ou da venda disso, do aumento disso, como é que foi isso. E ele vai dar essa entrevista para a Globo, lá no DFTV, Jornal Nacional.
Melhorou agora. Subiu, vamos subir. Vou subir. Beleza. E ele tá lá dando a entrevista dele também, isso é um aspecto de oratória. Saber lidar com pergunta-resposta, se preparar para isso, saber que você tem que falar antes ou ter uma assessoria de comunicação que vai direcionar para você esse processo. Então, eu tenho um pontozinho aqui, né? A gente não tem ponto não ainda, mas fala isso. Eu falei, opa. Geralmente, o entrevistado não tem ponto não, só entrevistador. Esse é o difícil de entrevista. Talvez nessa época, que nós estamos na época de eleições, aí vai começar os debates, mas com certeza o pessoal deve botar o seu pontinho ali. Sim. Aí você vai ter a sua assessoria de um pontinho. Vai nessa linha. Vai. Comunicação nessa época é fogo. A tecnologia ao favor da comunicação também, né? Eu espero. Tá? Bom, isso é uma questão, quando eu falo de oratória nesse sentido. A maioria das pessoas, elas crescem com treinamento e com prática. Gente, e isso é a ideia, comunicação, com qualquer coisa na vida. Eu conheço você há um bom tempo, Rafael. Eu diria que você tem o seu aspecto de amor pelo empreendedorismo, e que eu diria que tem o que é artístico. Você tem 2 irmãs artistas, né? Então Sim. Você tem o seu lado artístico, porque acaba virando uma arte quando você chega num grau de esmero, de amor, de conquista, não é isso? Já não é só o fazer mecanicamente. É o fazer com sentido. Sim, com certeza. E a comunicação, ela também é uma arte. A comunicação, a oratória. Agora eu pergunto para você, empreendedor. Você conquistou isso como, se não for com prática? Entende? Sim, muita prática. Exatamente. Comunicação é a mesma coisa. Oratória é a mesma coisa. Então, dá para praticar? Dá. Então, coisas simples como eu estou falando para você. E aí eu conversava com uma pessoa, um empresário, hoje eu dava aula para o empresário, e ele enfatizava essa questão que ele tem aprendido a unir a velocidade da cabeça dele com a calma da fala dele, para que ele pense antes de falar. Ele não simplesmente entregue tudo de qualquer forma, que isso dá problema. Tá? Então, isso é um treino. O simples fato dele ter essa consciência e começar, não, deixa eu respirar antes de falar, e deixa eu ver por que eu quero falar, o que eu preciso aqui. É um ponto de consciência que você já está trabalhando de forma técnica a sua boa comunicação. Isso. Aí outras questões também. Postura. O pessoal hoje em dia vai direto na postura, né? Sim, verdade. Cara, vários cursos que eu vejo aí, saiba como comunicar e convencer, não sei o quê. Isso aí, você não tem mensagem, meu cara. Pode ter a postura perfeita. Você vai ser um chato. Ou um vazio, né? Que você não segura as pessoas. Tá? Mas a postura é importante também. Porque se eu tô conversando com as pessoas e tô assim, pra quem não tá vendo, gente, tô com aquela postura de preguiçoso, sabe, caído, né? Então, você vê que até a voz ela fica meio esquisita. Uhum. Por quê? Porque eu preciso do meu diafragma no lugar, minha coluna bem colocada, meu ombro aberto, para eu poder fazer com que minha respiração flua e minha voz saia de uma forma mais clara. Uhum. E quando eu falo com essa voz para fora, isso para quem ouve dá uma sensação maior de segurança. Você, inconscientemente, me ouve quando você sente que eu estou no meu centro. Isso te atrai. As pessoas centradas nos atraem. Olha que interessante. Você sabe disso. Porque você, quando convive com pessoas assim, passa uma certa força. E eu falei que fala é força, né? Uhum. Então a gente acaba sendo atraído por essas pessoas. E também é algo que a gente pode conquistar. Então a minha postura pode passar essa força de forma consciente. E aí vem as questões da nossa consciência e da nossa formação de caráter. Isso é caráter, né? Tem tudo a ver com a comunicação também. Porque eu tô aqui, mas eu não quero. Entende? Mas hoje eu tô com muito problema. Hoje eu tô triste, entende? E aí eu ficaria assim. Só que não, aí veio a minha formação. Não, mas para eu comunicar pelo outro, para eu conectar com essa pessoa que tá na minha frente, eu tenho que ter uma postura correta. Eu tenho que ter uma postura que é quase que eu diria a postura é uma cortesia com o outro. É muito melhor você conversar com alguém aqui assim do que assim. Né? Verdade. E no caso pegando um viés um pouco das empresas, né? O que você vê que hoje a grande dificuldade ou a falha nessa parte comunicação? Eu acho que não das empresas, se você pegar geral, né? Mas pegando um viés mais corporativo, assim, o que você já vivenciou que falou, cara, essa é uma dicasinha que eu dou para as pessoas, os líderes aí, avaliarem nas equipes, esse comportamento em relação à comunicação, a oratória, no caso. Eu vou fazer o seguinte, gente, vou dar uma desperta agora. Eu vou rebater a pergunta. Vou falar, Rafael,
que você percebe no ambiente comercial? Não só, eu falo da sua empresa, não precisa entregar, não. Mas dentro da sua convivência, porque eu sei que você tem vários amigos que são empresários, são empreendedores e que têm os seus colaboradores também. O que você percebe? Você pegou de saco curta, mas eu tenho a resposta aqui. Tem a contra-pergunta, vamos colocar. E aconteceu agora, coisa engraçada, né? Antes de você Nada chegar, é por acaso. antes de você chegar, a gente teve uma reunião aqui com o pessoal do marketing aqui para a gente definir aqui alguns pontos aqui do DCCast e os nossos vídeos que a gente está fazendo agora para o canal da Digital Connect. E a gente criou um grupo do WhatsApp e esse grupo era para facilitar a comunicação, né? Também a comunicação. E eu passei uma mensagem nesse grupo do WhatsApp e aí a gente tinha definido algumas coisas e depois o nosso gerente de marketing falou, não, a gente não vai fazer desse jeito. Eu falei, cara, mas para mim já estava definido que ia ser desse jeito. Então, assim, não, mas eu já tinha te passado. Eu falei, mas eu não entendi dessa forma. Então, acaba que, assim, o que eu observo, e talvez não só aqui na Digital Connect, porque é um processo de aprendizado de todas as empresas, essa falta de clareza na comunicação entre pessoas dentro de uma corporação. Então, eu não vou dizer que é o telefone sem fio, mas você passou a mensagem, mas um entendeu de um jeito e outro entendeu de outro. Aí, quando você vai resolver, fala, não, peraí, mas era desse jeito. Não, mas era de outro jeito. Aí, a gente teve que sentar de novo, alinhar, e a gente vai ter que sentar de novo para terminar esse alinhamento. Então, agora eu faço a pergunta. Nessa situação, ela vai acontecer sempre assim? O que precisa para essa informação ficar mais clara, essa comunicação ficar mais clara, para não ter essa falta de entendimento de um lado e de outro lado? Excelente colocação. E eu gostei porque veio bem da prática. Foi, né? Bem da necessidade. Né? Isso. E eu fiz essa... E Lucas, vamos escutar aqui já aprendendo, hein? Eu não sei que é o momento do corte. Bom, é interessante demais a sua colocação e como é uma necessidade real, obviamente que não é só da sua empresa. Uhum, certeza. E eu diria que não é nem só de uma questão empresarial, é de qualquer foco, onde pessoas se juntam. É justamente a pessoa está entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo o que o outro está falando? Uma das questões que podem ser feitas é sentar com uma clareza maior de comunicação e realmente sentar para resolver. Não ficar com comunicações superficiais. Por exemplo, um grupo de WhatsApp é uma comunicação complicada. Porque você escreve rápido, tem muitas coisas ali, pessoas que têm muita demanda, tem muitas coisas. Aí ele vai bater o olho ali e não vai ver com aquele cuidado. Então, quando for o momento de uma mensagem que é mais decisiva, interessante é uma conversa. E uma conversa com essa consciência. Olha, a gente está conversando para chegar aqui. Sempre deixar muito claro. A gente quer chegar aqui. E você certificar. Quando a pessoa falar, você faz uma síntese do que foi dito. Foi isso que você quis dizer? Bacana. Perguntar, talvez, você entendeu o quê? Para ver se... E também isso. E também isso. Me explica o que você entendeu. Porque, né, às vezes a pessoa entendi, tá, mas então me explica. Exatamente. Eu tinha o quê? Uns vou anotar no 15 meu caderninho. anos, ou menos. Já sentei com um senhor chamado Limeira. Já ouviu falar? Eu ouvi falar. E a gente estava conversando e caiu no assunto de cheque. Eu não sabia o que era um cheque. Parou seriamente, olhou nos meus olhos e explicou. Quando ele terminou, ele falou assim, agora explica para mim para ver se eu entendi. Naquele dia, eu entendi isso daí. Exatamente, e ficou marcado na minha cabeça. Explica para mim o que foi que você entendeu. E eu expliquei, e ele percebeu que eu não tinha compreendido. Olha que interessante. E ele me explicou novamente, de uma forma mais didática, mais simples. O que acontece é que as pessoas têm a sua forma de ver o mundo. E a gente tem que aprender a entrar um pouco no universo das pessoas para poder conversar com elas. E muitas vezes para isso, a gente sabe, você tem que desapegar das nossas visões, dos nossos pré-conceitos, dos nossos conceitos pré-concebidos sobre a vida, sobre as coisas, limpar. E aí você tentar ver de dentro do outro. Mas não porque você vai aceitar tudo que ele fala, não, mas para você poder comunicar com ele, até pedir para ele, até ajudá-lo muitas vezes, a partir do que ele está vendo do mundo. Então isso é prático, mas uma das formas de fazer de maneira, tá bom, vou anotar aqui, é você justamente fazer isso. Ou você pergunta o que você entendeu, fala para mim. Aí vê os pontos de falha,
Eu sempre gosto, gente, numa conversa ter um papel e caneta. Eu anoto mesmo. Eu sou às vezes meio avoada, então eu gosto de pontuar, né? Uhum. E você também fazer isso. E pedir para a pessoa aí o que você entendeu. E foi isso que eu entendi. É isso mesmo? Aí você já limpa muita coisa. Tem que perceber que para as coisas, às vezes, desculpa, voltando aqui. Você é uma pessoa que eu te conheço e você tem, eu diria, uma boa organização, bom domínio da sua energia. Aí energia eu falo, a sua energia física. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de fazer exercício, que cuida da sua saúde. E a energia vem o tempo. Graças à minha esposa, viu? Minha alimentação, vou dizer que 80% é culpa dela. Já vou Porque dar senão, os parabéns depois. Não conseguiria, não. Era só na pizza e no cachorro quente, no hambúrguer. Mas ela não deixa. Agora eu entendi meu Deus. problema, eu tô brincando. Já tenho de desculpa, tá? Tá bom. Isso, você tem. Quando eu falo energia, a energia de um ser humano, ela está, digamos assim, né, filosoficamente falando, ela está contida na energia do seu corpo. Energia é vida, né? Uhum. No seu tempo é vida. Quanto tempo você tem de vida? Essa é a sua vida, né? Uhum. O que você faz com o seu tempo que gera uma reserva, que se chama finança, tudo isso está dentro da energia. Você tem um bom domínio da sua energia, certo? Ou não? Sim, mentira. Certo. Eu procuro, assim, esse é o meu foco da minha vida, né? É procurar performar melhor, e eu acho que tudo voltado a esse trabalho que, inclusive, a gente faz na Digital Connect, que a gente falou no começo, que é o Conexão 360. É trabalhar esses 4 pilares aí: físico, mental, espiritual, né, e intelectual, que eu acho que é a base para você ter uma energia, eu acho que um corpo, né? Porque são corpos, vamos colocar 4 corpos, são um corpo produtivo, né? Pronto. Aí tem um ponto importante. Você concorda que, e eu sei disso de você não teve que gastar um tempo organizando o seu financeiro para ele funcionar bem? Sim. O que as pessoas às vezes não relacionam com a comunicação? Eu tenho que gastar um tempo com a minha comunicação para eu comunicar bem. Então a gente tem às vezes uma velocidade da vida, que a vida está assim hoje em dia, né? Uhum. Mas eu não paro para valorizar, não, eu preciso gastar um tempo. E quando vai se ajustando, eu vou gastando esse tempo no começo, é igual financeiro. Você começa a gastar um tempo, depois esse tempo vai diminuindo, porque as coisas vão sendo resolvidas rapidamente de uma forma mais consciente. A mesma coisa, gasta um tempo para comunicar, para esclarecer, para pontuar. E quando você vê, daqui a pouco está fluindo mais. E até as conversas pelo WhatsApp já vêm de uma forma mais consciente. Bom, isso aqui eu falo, isso aqui eu não falo, isso aqui eu já ligo e resolvo. Entende? Essa prática, né, no que você falou agora, assim, gaste um tempo para se comunicar. Colocar consciência na sua comunicação. É isso. Certo, e esse gaste esse tempo para colocar consciência na sua comunicação, ele é esse processo, até uma dúvida, assim, ele é um processo que você tem que, vamos lá fazer e pronto, e a coisa acontece, porque o que a gente está fazendo aqui agora, assim, não, vamos sentar e vamos conversar. Claro, talvez assim, Rafael, tá vindo as perguntas naturalmente, porque eu sempre fui muito um perguntador, que eu vou colocar, porque eu sempre negociei com fornecedor, sempre perguntava como estavam as coisas antes, com clientes, com colaboradores, entrevistas, então acaba que eu sou um perguntantador, vamos colocar. Então, assim, eu diria mais, você tem uma curiosidade sobre a vida, você tem um coração filosófico e não sabe, mas continue. Então, esse meu hábito de perguntador, eu falei, cara, eu posso... Né, assim, eu quero, eu acho que eu posso trazer pessoas para trazer bastante mensagens legais aqui para a gente poder conversar e aprender. E assim, uma coisa que talvez eu possa até colocar para você, porque eu já fiz dois cursos de oratória, né, um quando era mais jovem, e um outro que a gente fez em um outro momento. E que momento vamos colocar assim, dessa prática, para as pessoas. Tudo bem que eu tô com 42 anos, acho que corpinho de 30 e tal, mas com 42 anos tem gente que está começando agora. E essa pessoa que está começando agora, que não teve essa vivência, essa experiência do perguntador igual eu tive por causa da relação minha com o meu trabalho também,
ela faz como, então? Ela vai para frente do espelho? Ou então ela vai para a rua e testa? E qual que é a dica que você poderia dar para essa pessoa que, poxa, eu quero vivenciar isso? E eu, talvez até, já vou fazer uma pergunta respondendo, se estiver errado, se tiver alguma coisa mais para se acrescentar, que eu acredito que a maioria das pessoas que vão buscar se comunicar é para realmente destravar a questão da timidez, né? Eu acredito que a maioria das pessoas devem ser por causa disso. E essa pessoa que está já com, vamos dizer assim, com uma certa idade, não que a pessoa de 40 anos seja uma pessoa velha, mas... Muito obrigada. Mas e aí, como que ela pode começar, sendo que ela já se intitula como uma pessoa que não sabe se comunicar? Tem uma coisa que eu aprendi na filosofia que eu acho interessante. Fala que ser jovem é ser forte, valente e valoroso. Eu acho que qualquer um que tem um pouco disso sempre vai ser jovem. E ser jovem é ter uma mobilidade interna para crescer sempre. Todo mundo tem esse potencial. Eu sei que, claro que com o tempo, acaba enrijecendo um pouco esse processo, mas eu digo, sempre é possível. Já tive alunos de 60, de 70 anos, tímidos, que estavam dispostos a vencer sua timidez, vencer suas inseguranças de fala, e venceram. Tá? Então, eu diria que há que ter um querer, acima de tudo. Teve o seu querer, as formas são infinitas. Eu posso dizer uma coisa simples, por exemplo. Se você tem uma noção, todo mundo tem. Quando você olha na TV alguém falando, sei lá, um repórter ou coisa assim, você tem uma noção se ele está tendo uma postura legalzinha, se ele está muito esquisito, muito esculhambado, né? Se ele está muito nervoso. Se ele está muito nervoso, se a voz não está saindo. Uhum. Você tem uma noção disso. Você sabe analisar. E eu diria para você, faça uma pequena gravação de você. Grava ali 3 minutinhos você contando sobre sua vida ou contando uma viagem. Às vezes falar de si é um pouco difícil. Fala sobre um hobby, sobre um livro que você leu, um filme que você assistiu. Conta essa história. Grava ali ser de corpo inteiro. E depois olha terceirizando. Eu sempre falo assim, porque às vezes é muito difícil se ver, né? Uhum. Não, olha como se fosse uma pessoa de fora ali, com um certo carinho. O que eu posso melhorar? Será que eu posso deixar minha postura um pouco mais reta? Menos encostada, não ficar pendular nos meus movimentos? Será que eu posso gesticular mais aqui entre meu ombro e meu quadril? Será que minha expressão facial está sendo coerente com aquilo que eu estou dizendo? Ou será que eu estou falando dessa forma? Nossa, foi sensacional o meu dia hoje, né? Meu diálogo hoje. Nossa, meu diálogo hoje foi sensacional, gente. Ou então eu estou falando assim, nossa, gente, hoje eu estou tão triste. Vocês precisam ver a minha tristeza. Não dá. Então, eu tenho que ter essa coerência entre a minha expressão facial e a minha mensagem. Será que minha voz, eu tenho muitos vícios de linguagem, né? Entende? Ou que eu tenho uma fluidez de fala. O que acontece? O que acontece? Eu tenho que analisar esses pontos de uma forma objetiva. A timidez é uma subjetividade da nossa personalidade. A gente vê o mundo como se todo mundo estivesse olhando pra gente e a gente não tivesse valor. Entende? E não, por que as pessoas estão prestando em mim? Por que ninguém está prestando atenção em ninguém? Esse é um fato que eu concluo. Acho que até deveriam estar, mas não estão de jeito nenhum. Então, eu tenho que ter essa noção de As pessoas se preocupam mais, às vezes, do que o outro está pensando. Na verdade, ela está preocupada mais do que o outro está pensando dela do que ela está fazendo. Às vezes, é isso daí que é a maioria, né? Acredito que os seus alunos ali questionam. O que o outro vai pensar? Será que ficou boa a minha apresentação? Sempre esse reconhecimento, né, do outro, não é o seu. Medo da crítica, né? Algo assim, o do julgamento. Eu acho isso engraçado, porque eu sempre falo, eu fui uma pessoa muito tímida. Eu sempre falo que a timidez e a vaidade, elas são facetas de uma mesma moeda, porque é sempre o foco em si. O tímido está o tempo inteiro, mas eu e meu, o que vão pensar de mim, eu e eu? Eu falo, cara, chuta o balde. Para de pensar em você e ver qual o valor da sua mensagem para a pessoa que está na sua frente. Só isso já quebra um monte de esquema. Um monte. Se você fizer esse exercício simples, e eu digo as 3 peneirinhas do tal do Sócrates também, né? Meu colega Sócrates. Ele dizia, vai sair da boca? Analisa. É bom? Vai fazer da pessoa que está na sua frente uma pessoa melhor? É verdadeiro? É fake news? Está na moda essa palavrinha, né? Ou você leu num lugar e não sabe a fonte, está repetindo aí só porque você tem uma ideologia por trás de qualquer lado, que eu não tenho lado, né? Meu lado é o de dentro e o de cima, né? Para o alto e avante, né? Ou simplesmente você leu uma coisa, achou legalzinho, começou a repetir, mas nem viveu, não tem verdade para você. Então, esse é um dos pontos. Então, é bom,
é verdadeiro e, por fim, é útil. É o momento daquela pessoa ouvir. E às vezes pode ser fantástico, mas a pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Então, não é. Se você peneira um pouquinho, você vai peneirar com foco no outro e no valor da sua mensagem e você já vai sair do meio. Quando a gente sai do meio, a vida fica bem mais fácil. É ou não é? Certo. E no caso, para esse processo aí de prática, o que você sugere, assim, né? Que eu acho que o que a pessoa tem que buscar mais, né? A gente sabe que uma literatura, tem que saber escrever bem para falar bem, não, às vezes a pessoa não... Tem algum livro que você também indicaria, assim, cara, tem um livro legal que eu li, que fez muito sentido para mim quando eu comecei, para a pessoa melhorar essa comunicação dela e essa oratória dela? Tem alguns livros, mas tem um curso sensacional de imersão integrar, a professora Heloísa Limeira, tá? Que será em breve. Bom, depois qualquer coisa, ele sabe os dados também. Tá? E já fica o convite para vocês, que vai ser uma dinâmica, um lado bem prático para vocês já despertarem esse lado da comunicação. De livro. Sobre o curso, a gente vai deixar depois embaixo aqui no nosso... Arrasta para cima. No nosso canal aqui no vídeo, todas as informações ali, você clica lá e você vai ficar sabendo mais, porque... Isso, também vai ter, se possível, a minha rede social, lá no meu Instagram, porque aí vocês seguem lá, que vai estar sempre um conteúdo interessante. Aliás, com muitas dicas práticas, para vocês acompanharem e já ir crescendo e libertando a sua voz aí para comunicar sua boa mensagem. Tá? Além dessa questão, além do merchan, momento merchan, eu diria assim, comunicar é trabalhar com desenvolvimento humano. Eu digo que a literatura do estoicismo ajuda muito a trabalhar essas ideias. Epíteto, Marco Aurélio, Sêneca, Arte de Viver de Epíteto, Meditações de Marco Aurélio. Ali você vai pegar umas dicas práticas que fortalecem a nossa psique. Exemplo de um aí pra gente. Que bacana você falar desses livros, assim. Do livro desse que você pegou uma dica prática assim, que você leu. Você lembra de algum assim? Se você pegar, por exemplo, Epíteto, ele fala isso, né? Tem coisas que dependem de nós e tem coisas que não dependem de nós. Aqui depende de mim, eu faço. Aqui não depende, eu não vou me intrometer. Às vezes, sabe, quantas coisas na nossa vida a gente sofre, só que não depende da gente. Entende? Às vezes eu tô assim... Falar depende de você, né? Não tem como outra pessoa falar pra você. Falar, ter objetividade na minha fala, isso depende de mim. Outra coisa também que fala, as nossas emoções. Depende de mim. E muitas vezes eu fico culpando os outros pelo que eu tô sentindo. Ah, porque ele falou assim... Não, o fato de você estar sentindo é problema seu, não é problema de quem falou de tal jeito, entende? É claro que quando eu falo, eu tenho que levar em consideração a emoção do outro, mas eu não tenho que ficar sofrendo por alguma coisa que alguém falou. E a maioria das vezes que as pessoas têm travas de falar em público é porque alguém falou alguma coisa, disse não sei o que. Não, meu filho, você é dono da sua emoção. Vê como é que você vai fazer uma terapia, sei lá, mas vai se consertar, entende? Vai cuidar do seu aspecto emocional. Então, eu acredito que o estoicismo ele traz uma maturidade para a nossa psique. E sem maturidade eu não comunico. Eu estou sempre me quebrando no ato do outro, né? Do conversar com o outro. Isso. Para apresentações, tem o Chris Anderson, que é o diretor do TED Talks. Para quem não conhece TED Talks, tem uma plataforma no YouTube. Ele fez uma plataforma de palestras que são online, né? Então alcançam o mundo aí, estão todos no ambiente virtual, com a ideia de transmitir boas ideias, boas mensagens. Tá? Então, lá ele fala como você prepara uma apresentação. É bem interessante, bem num contexto atual, né? E sobre comunicação, para a gente amenizar os conflitos, eu diria a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Lá ele vai falar de 4 elementos da comunicação e vai ajudar um pouco mais a gente a lidar com o outro de uma maneira mais profunda e causando menos atrito. Eu falar o que precisa ser dito, só que causando o menor dano possível. São 3 livros que eu indico. E assim, já estamos, né, aqui já mais perto do nosso final do bate-papo. Mas eu queria, né, até verificar com você, não sei se tem mais coisas para acrescentar em relação
Porque hoje o viés é isso, né? Internet. Não adianta que as pessoas querem ir para a internet, fazer vídeos. A comunicação hoje ela virou vídeo, né? Facilita para todo mundo, não só o vídeo que a gente está aqui fazendo a gravação, mas o vídeo também de você, às vezes, estar fazendo uma reunião, né? Através de videoconferência, né? Por celular ou por alguma plataforma específica, que tem várias aí no mercado. Tem alguma dica a mais que você pode dar em relação a fazer um vídeo? Trabalhar essa comunicação através do vídeo, né? Aquela de cuidado com o seu marido passando de cueca, essas dicas. O básico. Cuidado com a sua esposa, né? Se trocando na hora que você estiver fazendo aquela reunião, que eu sei que tem algumas histórias suas aí de alguns. Mas para vídeo, sim, que hoje a pegada realmente tem muita parte de vídeo, dessa comunicação. Que faltou alguma dica aí? A prática, claro, você falou de se filmar e praticar mas tem mais alguma coisa que a gente pode passar aí para o público? Eu vou falar algumas questões e nosso filmmaker aqui não vai dizer que eu estou errada, hein? O básico, que às vezes as pessoas não falam, e que é muito importante: iluminação e enquadramento. É ou não é? Olha lá, tá vendo? Já confirmou ali, né, Lucas? Iluminação e enquadramento. Tem vezes que aluno, eu faço o final do meu curso de mentoria com palestras ao vivo, pelo YouTube, e eu repasso com os meus alunos cenário, enquadramento, câmera, iluminação. Porque não adianta nada você estar lá com a mensagem super boa e tudo mais, as pessoas estão vendo só um olhinho assim, no escuro, um negócio que não... E você vai ter que conectar. E o que estão te vendo é a sua expressão facial acima de tudo. Mas eu sempre peço enquadramento, eu não sei como é que está o enquadramento aqui, mas vou fazer aqui o quadradinho, né? Para quem está vendo. Então, vai ter que ser da cabeça até pegar um pouco do meu tórax para que um pouco da minha gesticulação apareça. Eu tenho essa imagem assim dentro de mim, que é como se eu estivesse conversando com a pessoa, não com um carão em cima dela, né? Que é o story. Ninguém conversa com ninguém assim, é desconfortável. Aí você dá um espaço como se a gente estivesse por trás da mesa, tá vendo esse enquadramento? Aí você pode expressar melhor, pode conversar melhor nesse sentido. E outro ponto muito importante. Se eu falo para você como eu converso no dia a dia, que é mais assim, sem energia, você não vai conectar comigo. Então, para vídeo, é muito importante expressão no olhar, articulação das palavras e essa energia, essa presença de energia. Por quê? Porque é como se a pessoa que está do outro lado, ela já perde muito da sua energia, porque a energia pessoal faz toda a diferença. Esse nosso contato pessoal não tem nada que troca isso. Né? E como perde na câmera, então tem que colocar mais. Eu digo para vocês que dar uma aula no virtual me desgasta muito mais da energia que eu tenho que colocar do que uma aula presencial. Não tem a troca, né? Constante. É mesmo, interessante. Se a gente faz mesmo com a intenção de prender todo mundo ali durante todo o momento... No virtual acaba te gerando mais esforço. Exatamente. Gera mais esforço, porque você tem que dar mais para conectar. Né? Tá sempre assim. Né? Isso é uma das questões, essas questões que você falou, que são as cômicas da vida, né? Uma vez eu não estava dando aula, eu estava assistindo um curso. Aí a gente só viu o Peladão passando lá atrás. Aí virou um clássico do professor. Ele sempre cita. Agora tem esses negócios que faz blur, né? O fundo, sim, né? Por favor. Mas um cenário bonito. Outra coisa que eu trabalho com os meus alunos, eles vão dar uma palestra no final, trabalho o cenário. Teve uma aluna minha que foi falar sobre culinária. Nossa, ela colocou assim umas plantas no fundo da cozinha dela. Ficou sensacional, porque o fundo já conversa. Aí vai fazer uma apresentação deitado na cama com um vídeo, né? Aí não dá, né? Não dá, não. Tem um livro interessante do Cialdini, que fez os 7 gatilhos mentais que todo mundo fala hoje na internet. Pois é, ele tem um livro, esse dos gatilhos mentais, chama Persuasão, Armas da Persuasão. Só que ele tem um que eu acho que é mais legal, que é pré-suasão. Ele fala que a persuasão acontece antes. Você desenvolve a atenção da pessoa, depois é só, bota pra dentro da caçapa, né? Isso é mais fácil. E ele citou uma coisa que eu achei interessante, uma loja de colchões, tá faltando oratória aqui, né? Uma loja de colchões estava querendo vender mais o seu produto, mas não fazendo igual os concorrentes, que era baixando o preço. Eles queriam mostrar o conforto. Eles fizeram algo simples, simplesmente colocaram no site deles, que era por onde mais vendia, nuvenzinhas de fundo se movimentando. Só isso. Só isso. E ele diz que simplesmente essa mensagem do inconsciente das pessoas já fazia com que elas buscassem o conforto acima do preço. Olha que interessante.
Então, você vê que, assim, é um preparo que você faz para persuadir. Então, o cenário também trabalha com essa ideia. Diria cenário, enquadramento, iluminação, expressão facial presente e, óbvio, você tem que ter clareza, pontuar as coisas, tá? Porque nesse processo do conversar, e eu sempre peço, eu falo assim, seja uma reunião, seja uma aula, eu peço, abram as câmeras. E eu digo para você, que participa desses cursos e conversa, abra sua câmera. Acho que é uma cortesia já no mundo que anda tão separado, faz com que a gente tenha uma postura, porque esse negócio também da gente perder a postura, você está tendo aula de qualquer jeito, encostado de qualquer canto, isso vai tirando um pouco da sua energia pelo que você está fazendo. Eu acho que tudo na vida é um rito. Você tem que ter um rito, você tem que se preparar, prepara a sua mesa, seu caderninho e tal, e coloca uma postura, bota seu copinho d'água e se coloca na postura para poder fazer essa reunião, assistir essa aula, gravar esse vídeo, entende? Isso eu acho importante. Ainda sou old school, né? Nesse aspecto. É isso, não sei se eu esclareci. Tem muito mais para falar, mas eu acho que isso já dá uma ajuda. Eu queria, para a gente fechar aqui, Heloísa, para você falar, assim, nosso slogan é conexões que mudam a vida, né? Em termos desse nosso assunto, né, que foi comunicação e oratória, vamos colocar assim, que você avalia, assim, que conexão, né, muda, até fugiu a nossa imagem. Bota aí, Lucas, pra gente poder... Tá ligado aonde? É porque ele passa um tempo, né, fica em stand-by aí. Sim. Aí, Lucas, você vê, se dá pra cortar, corta. Se não, toca ficha. Aqui, né? Tudo é valendo aqui, não tem... Você pode parar, tudo é real. E começar a fazer essa pergunta de novo, se você quiser. Não, aqui tá tranquilo. Então, assim, a gente tem conexões que mudam a vida, é nosso slogan. Em toda essa sua história de experiência que você teve, qual que a mensagem você poderia passar pra gente de uma conexão que mudou a vida das pessoas no seu ponto de vista, vamos colocar assim? Você fala de uma experiência específica ou de uma percepção, de uma compreensão? Eu acho, assim, em geral, assim, o que você acha que a comunicação, vamos colocar aqui a sua arte, vamos colocar assim, né? O que você aprendeu durante todos esses anos estudando, o que ela muda na vida das pessoas? Qual que seria essa mudança, essa conexão que muda a vida das pessoas como... Eu diria que... Com a oratória, com a comunicação. Muda tudo. Porque a comunicação primeiro, eu diria, é comunicar aquilo que nós somos verdadeiramente ao mundo. Então, se você tem dúvida de qual é a sua identidade humana, de quais são os seus princípios, seus valores, daquilo que te faz ser você quem é, a sua autenticidade no seu melhor... isso já dificulta o seu processo. Por isso que eu acho que temos que ter um processo primeiro de autoconhecimento para poder comunicar. Então, se eu consigo comunicar um pouco daquilo que eu verdadeiramente sou, eu já tenho um princípio para trabalhar a comunicação de uma maneira mais profunda. E aí depois eu diria que vem a construção constante da comunicação. Como eu falei, comunicação é unir. E não é uma coisa assim, conectei. Não, conexão, a comunicação tem uma relação íntima com o amor. Porque é uma construção consciente. Então, o atrito não significa que não houve comunicação. Significa que você descobriu um aspecto daquela pessoa que você tem que trabalhar dentro de você para que possa unir. E a comunicação acontecer de forma ainda mais profunda. Entende? Então, eu nunca vejo um conflito aparente de comunicação como algo que me distancia do outro. Eu vejo somente como uma oportunidade de eu repensar e me conhecer para que eu possa abrir um espaço dentro e conectar com aquela pessoa. Ou com você mesmo, às vezes. Né? Ou comigo mesmo. Eu diria que primeiro comigo, porque eu vou ter que iluminar alguma sombra que me desconectou do outro. Entende? Para que eu possa me expressar e conectar com a pessoa. Porque, na verdade, eu diria que é sempre conosco nesse sentido, porque eu não posso mudar o outro. Ele não é a minha responsabilidade nesse sentido. Cada um é a sua responsabilidade de crescimento. Eu não posso mudar o outro. Né? Ninguém vai salvar a gente. As pessoas, os grandes deram um exemplo não para nos salvar, mas porque a gente soubesse fazer de dentro para fora o que eles fizeram. Então, isso é importante. É isso que eu deixaria. Muito bom. Isso aí. Muito obrigado aí pela sua
Eu que agradeço. Sua oratória, sua aula aqui para nossa audiência, com a nossa turma, que eu acho que os colaboradores aqui da Digital Connect, os fornecedores, clientes, amigos, e as pessoas também que querem conteúdo relevante, né? Porque é isso que a gente quer trazer aqui. É assunto que faça algum sentido na vida da pessoa, né? Acho que já tem muita dancinha já de TikTok aí, a gente quer trazer algo que faça um pouquinho de sentido no crescimento das pessoas e eu acho que foi isso que você quis passar, que você passou, que você mostrou aqui pra gente hoje. Obrigado. E quer fazer alguma despedida, falar mais alguma coisa para o pessoal? Algum recadinho aí que você tem? Não? Quero. Não existe. Uma musiquinha, uma dancinha, isso aí. Bota a musiquinha aí, Lu. Ai. Não, eu quero agradecer. Eu quero agradecer pelo convite, pela conversa, por esse momento de convivência que foi muito agradável. Né? Uhum. E eu espero que para quem está assistindo possa ter sido útil, que vocês possam comunicar por aí. E aí eu já vou ser muito feliz se vocês comunicarem. Né? Obrigado, Luiz. Então aqui a gente encerra, né? Sou Rafael Limeira, agradeço a todos aí pelo tempo aí, né? Pela presença, pela audiência e a gente vai ter muito mais de Seacast aí para frente. Um abraço para todos aí.